Continuando com o nosso programa Eclésia essa noite, falando sobre a solenidade de Corpus Christi. No bloco anterior, a gente já falou bastante sobre a história, né, de como começou essa festa de Corpus Christi. A gente tem muita coisa para falar sobre a história ainda e outros milagres eucarísticos. Lembro rapidamente os nossos contatos. Manda para cá. Você pode ligar, você pode mandar também o seu e-mail no eclesia@rs21.com.br. eclesia@rs21.com.br é nosso e-mail. E durante a semana os e-mails que chegam aqui para a gente, não dá tempo de a gente falar aqui no programa, o Padre Guido responde durante a semana apenas por e-mail, tá bom? No e-mail eclesia, com 2 Cs, @rs21.com.br. Mas pode ligar para a gente ou continuar mandando no WhatsApp também. Um montão de gente mandando mensagem a gente por WhatsApp, inclusive aqui um telespectador dizendo que pede a bênção do Padre Guido, não é esse aqui não, tá um outro aqui, e diz que é o aniversário dele hoje, só que ele não mandou o seu nome nem sua cidade, né? Mas de qualquer forma, feliz aniversário. Todo mundo fazendo aniversário, o Padre Guido fez esses dias, o meu semana que vem, dia 11, nosso telespectador fazendo aqui, ó, vamos rezar nesse mês que tem um monte de coisa, também pelos aniversariantes, né, que faz parte. Padre Guido, entre as perguntas que estão chegando aqui para a gente, sim, muita gente agradecendo, muita gente dizendo que acompanha o programa, mandando saudações ao senhor, mas tem uma pergunta interessante aqui, da nossa telespectadora, Maria Russar Suanco, da cidade de Francisco Morato. Ela diz o seguinte, segundo ela lembra que na Bíblia está escrito que quem come a carne e toma meu sangue, Jesus dizendo, será salvo. Mas por que em alguns lugares a comunhão só tem uma espécie, né? Porque existe a comunhão de duas formas, duas espécies, quando, né, molha ali no vinho consagrado, a hóstia consagrada também, se comunga de duas espécies. Mas também é comum, correto e lícito, comungarem apenas uma espécie, só o corpo, por exemplo, de Cristo. Ela está dizendo, nesse caso, a comunhão foi feita pela metade? Não, absolutamente. Aliás, retifico também numa sua expressão, Eric, não só o corpo, porque no corpo está também o sangue. É verdade. Né? É completo, é completo. Antigamente havia um costume de dar a comunhão com as duas espécies. Não esqueçamos, porém, meus amigos, que essas espécies do pão e do vinho mantêm as características do pão e do vinho. Isto é, o sabor, o conteúdo, também alcoólico do vinho, etc. Houve na história da igreja também exageros enquanto a isso. Por isso que a igreja hoje limita a comunhão com as duas espécies em determinados casos e momentos especiais na vida dos fiéis, quais, por exemplo, no dia do casamento, nas bodas de prata ou de ouro, ou se trata de uma instituição de religiosas, né, que pode, por exemplo, toda manhã eu celebro na cidade de Bauru a Santa Missa no colégio São José, mantido por religiosas, certo, e dou todos os dias a comunhão com as duas espécies para as religiosas. Ou seja, as duas maneiras estão corretas, né, padre? As duas são completas, não é que faz aliás, em caso, por exemplo, de uma pessoa doente que não pode mastigar, etc., se pode dar a comunhão exatamente com o vinho consagrado. Também é normal que isso aconteça. Muito bem. Bom, vamos voltar então aqui para a história de Corpus Christi, né? O tema de hoje é a solenidade de Corpus Christi, que a gente comemora daqui 2 dias, na próxima quinta-feira. Aliás, tem uma pergunta também aqui do nosso telespectador, o Gilson de Suzano. Ele está dizendo, o senhor bem explicou que a solenidade é comemorada na quinta-feira, após a festa da Santíssima Trindade. Sim. Ele está dizendo assim, mas se pode no domingo, por que não é no domingo? Como é que funciona isso aí, Padre Guido? Pode as duas coisas? Como é que tem que manter o costume? Inclusive, repito, aqui no Brasil se celebra conforme o grande desejo de Jesus. Certo. Nesta quinta-feira. Uma das motivações apresentadas pelo mesmo Jesus para Santa Juliana, que a respeito desta solenidade, é porque a Eucaristia foi instituída na quinta-feira. Aquela que nós chamamos de Quinta-feira Santa, momentos antes de iniciar a paixão e que terminaria com a morte violentíssima na cruz, Jesus instituiu, após ter jantado, instituiu a Eucaristia.
Então também é um dia que ficou um dia eucarístico. É um eucarístico, sim, exato. Por isso, respeitando aquela quinta-feira, é que o mesmo Jesus escolheu que esta solenidade fosse celebrada nesta quinta-feira, depois da solenidade da Santíssima Trindade. Quero agradecer tantas participações dos nossos amigos via WhatsApp, né, que sempre mandam muitas participações aqui para a gente, mas quero agradecer na pessoa do João Celestino, que ele é da cidade de Jequiá, no estado de Alagoas. Jequiá, no estado de Alagoas, que ele está dizendo que ele gosta muito do programa e que está recomendando para todo mundo assistir o programa para aprender mais sobre a nossa doutrina católica. Agora, Padre Guido, eu falei de um outro personagem. Já falamos aqui de Santa Juliana, que foi aquela religiosa lá, belga, na cidade de Liege, que recebeu, então, a visita de Jesus pedindo essa festa. Depois do Papa Urbano IV, que passou pela cidade de Liege antes de ser Papa, já conhecia a história da Santa Juliana, é a providência de Deus, como a gente estava dizendo. Até o Padre Pedro Praga, Pedro de Praga, que apesar que estava com as suas dúvidas, não vivendo um momento muito bom, foi ali personagem assim, muito importante para que isso acontecesse também. Mas tem um outro grande personagem, um santo, doutor da Igreja, um gigante, né, o maior teólogo, o maior filósofo da história da Igreja, São Tomás de Aquino. Sim. Por que São Tomás de Aquino está aqui no meio dessa história? Olha, São Tomás de Aquino, cada um de nós, Eric, tem que tirar o chapéu, digamos assim, né? de respeito diante desta cabeça não comum, digamos assim. Uma inteligência extraordinária. Acima da média, né, Padre Guido? Sim, sim, sim. Um homem, digamos assim, dedicado ao estudo de Deus, à teologia, inclusive até os seus volumes da famosa Summa Teológica, sono texto base na formação. Tá aí, a gente está vendo uma imagem de Tomás de Aquino. Exato. Olha, esta imagem mostra, né, o grande amor que ele tinha para com a Eucaristia. Os maiores escritos da história da Igreja sobre a Eucaristia foi ele que fez, né, Padre Guido? E ele, sendo conhecido por estas qualidades, foi chamado pelo Papa para que ele, em homenagem à Santíssima Eucaristia, fizesse algumas composições de hinos, a serem cantados todos em língua latina, conforme o costume da época. Ou seja, o próprio Papa Urbano IV convidou Tomás de Aquino, que vivia por aquela região, inclusive, da Itália, né, Padre Guido? Exato. Aquino não é muito longe de Roma. Certo. Certo. É aí que ele vivia, este homem extraordinário, dotado de qualidades, repito, não comuns. Era até um homem muito obeso, tinha uma grande dificuldade até na locomoção. Certo. Inclusive, desde quando ele era jovem, fazendo os estudos de filosofia e de teologia, está escrito nos documentos da vida dele que renunciava até aos momentos de recreio para ocupar o seu tempo na profunda meditação deste grande mistério do corpo e do sangue de Cristo. Agora, ele foi encarregado pelo Papa e, ele colocou todo o seu coração, inspirado por Deus, fez algumas composições de cantos eucarísticos, todos, repito, em língua latina, que são até hoje executados. Tem, inclusive, um famosíssimo que eu tenho certeza que você conhece, você já ouviu, você já cantou, em alguma bênção do Santíssimo Sacramento aí na sua paróquia, aquele canto, Tão Sublime Sacramento. Né? Esse Tão Sublime, ele é tirado das últimas duas estrofes, chamado em latim Tantum Ergo. Tantum Ergo. Isso, que é o finalzinho das duas estrofes de um canto chamado Pan de Língua, né, Padre Guido? Isto é, louva o língua ao Senhor. Uma composição poética, um hino de adoração total ao Santíssimo Sacramento. E como ele fez este hino, fez outros também, quais, por exemplo, Lauda Sion Salvatorem, né? Um hino que merece, traduzido, quem tem na internet pode até procurar para ter uma tradução em português. Gente, é uma oração, é um louvor total para a presença de Jesus na hóstia consagrada. Sempre muito profundo, muito didático e muito solene e, ao mesmo tempo, muito santo. Tomás de Aquino escreveu esse material, como a gente disse, o mais famoso que a gente conhece aqui no Brasil, que a gente sempre canta durante as bênçãos solenes do Santíssimo. Tão Sublime Sacramento. Então, é uma letra de São Tomás de Aquino,
tirada dessa oração pandilíngua, né? Agora, Padre Guido, toda essa liturgia que o Papa pediu para São Tomás de Aquino preparar, para inclusive que fosse usada na festa do Corpo de Cristo, Sim. parece que teve um outro santo contemporâneo da época, que essa história é sensacional. Não, mas de verdade. E é verdade. Então vamos lá, conta pra gente. Deixa eu só localizar aqui nossos telespectadores. Então, São Boaventura também foi contemporâneo de Tomás de Aquino. Sim. E durante o preparo dessas liturgias, ele também preparou a sua. Aí o que aconteceu, Padre Guido? Os dois foram encarregados pelo Papa para escrever hinos eucarísticos. E São Boaventura também, ele, temos que tirar o chapéu. Um grande santo. Um grande santo, uma inteligência extraordinária. Também ele escreveu muitos livros de teologia e trabalhou também ele. Quando São Boaventura recebeu em suas mãos as composições feitas por Santo Tomás de Aquino, tomou uma atitude de humildade, naturalmente, né? O que ele fez? Ele rasgou as suas composições. Olha só. Que, inclusive, são conhecidas também até hoje, né? E são de profundo conhecimento, de altíssimo valor espiritual, mas ele as considerava muito pequenas diante da maneira como Santo Tomás de Aquino tinha conseguido colocar por escrito esta grande verdade da presença misteriosa, mas real de Jesus na hóstia consagrada. Imagina só, né? São Boaventura, um grande homem de Deus, um grande santo também da igreja, que também certamente deve ter preparado um material riquíssimo e belo. Sim. Mas quando ouviu o que São Tomás de Aquino tinha preparado, rasgou. Né? Que humildade, né, Padre Guido? Bonito essa atitude. Muita humildade. Você olha, quando nós analisamos esses episódios que também não são comuns, nós ficamos, digamos, sem jeito, porque eram pessoas, digamos assim, que colocavam toda a boa vontade, não admitiam nenhuma distorção e, sobretudo, Eric, é bom lembrar que, tipo como Santo Tomás de Aquino, era um homem que não admitia na boca, até de um seminarista, digamos assim, uma mentira. Aliás, tem um episódio sobre isso, né, Padre Guido? Sim. Conta pra gente aquele episódio do boi que voou. Exato. Acabei de dizendo que quando ele estudava para ser padre religioso, devido um pouquinho ao defeito físico, era muito obeso, ele não participava nem do recreio, dedicava o tempo ao estudo. Foi durante o recreio que os seus colegas religiosos acharam por bem fazer uma brincadeira com Tomás de Aquino. E inventaram de correr às pressas na sala de estudo e dizer: Tomás, vem ligeiro, porque há um burro que está voando no pátio do seminário. Durante o recreio, como se tivesse bem ensaiada esta cena, né? Entraram às pressas na sala de estudo, disseram esta frase e o santo deixou imediatamente os seus livros, e, repito, correndo até com uma certa dificuldade, ele foi até, desceu 2 andares, foi até lá no pátio do seminário para ver o burro que estava voando. E começou a olhar à direita, à esquerda, do lado, claro, não tinha nenhum burro. E todos os seminaristas deram aquela gargalhada de satisfação, né? Foram tirar o sarro dele, né, Padre? Pela brincadeira que acabavam de fazer. O santo aguardou um instante e deixou que a gargalhada terminasse. Quando terminaram de rir, o santo soltou a famosa frase: é mais fácil acreditar num burro que voa do que num seminarista que conte uma mentira. E aí terminou a brincadeira. Acabou com um clima legal, né, Padre? Acabou. Não, aliás, São Tomás de Aquino, a gente nunca fez um programa dedicado só a ele. Vamos fazer um dia, Padre Guido? Sim, um programa só dedicado a ele, porque é riquíssimo. A Suma Teológica, por exemplo, que é um material belíssimo, profundo. A gente pode passar a vida estudando, não vamos cessar de tão rico que é. E tantos outros escritos. Mas para a gente encerrar a história aqui de Tomás de Aquino, eu acho maravilhoso
a passagem relatada por alguns confrades de Tomás de Aquino, porque ele era muito simples e ele certamente não falaria de si mesmo. Mas após ele ter escrito as coisas mais profundas que na história da igreja já se viu sobre a Eucaristia, sobre tantas coisas. Bom, não é à toa que o Papa Urbano IV chamou ele para fazer a liturgia da própria festa de Corpus Christi. O tão sublime sacramento e tantas outras coisas maravilhosas que ele escreveu sobre a Eucaristia. Ao final da vida, ele teve profundas experiências, também celebrando a missa, na qual me parece que ele entrou tão dentro do mistério divino que tudo que ele via depois, ele falava, e tudo isso aqui é palha. Né? Todos esses escritos, imaginem vocês, estamos falando dos escritos mais profundos sobre a Eucaristia na história da igreja. E de repente ele olha para tudo aquilo e fala, isso aqui é tudo palha, tudo pouco. Imagina as experiências tão profundas que teve Tomás de Aquino. Exato. Por isso, né, Padre Guido? Inclusive, Henrique, é bom saber que o que você citou agora, Summa Teologica, sono 20 volumes, todos escritos em língua latina, de altíssima teologia, e que nós estudamos exatamente no curso de teologia para o sacerdócio, e que ele, Eric, dedicou esta Summa Teológica para os noviços. Era como se fosse alguma coisa só para começar. Só para começar, gente. Até hoje há tantas passagens difíceis para se entenderem, e ele já naquela época, 900 anos atrás, escrevia isso para os noviços. Foi um nome, repito, só de Deus. Só Olha de só. Deus. E uma outra coisa que eu me lembrei agora. Ele era da ordem dos padres dominicanos, e há o relato de um irmão dominicano, né, daquela passagem que ao final da vida, já depois desses episódios que ele já tinha tido experiências profundas, particulares sobre a Eucaristia, que Jesus teria se revelado a ele numa adoração noturna e tinha dito, o próprio Cristo aparecido a São Tomás de Aquino e disse a ele, olha Tomás, escrevestes bem de acordo com o meu corpo e meu sangue. O que queres de mim? O que queres que eu te faça? E qual foi a resposta do santo? O senhor lembra dessa passagem, Padre Guido? Não, São Tomás de Aquino respondeu ao próprio Cristo, só a tua presença me basta, só o Senhor me basta. Ou seja, um grande homem, um grande santo, na qual a gente vai passar o resto da história da igreja, aproveitando da sua inteligência, né, Padre Guido? Sim. É aí que é o máximo da santidade destas pessoas, quando sabem que só Deus lhes basta. Esta mesma frase, Eric, foi pronunciada por uma menina no século passado, hoje grande santa e doutora da igreja, Teresinha, do Menino Jesus. Quando, com 14, 15 anos, ela quis entrar no Carmelo da cidade de Lisieux, na França, e não tinha idade canônica, era mínimo 20 anos para uma jovem entrar no Carmelo. Sim. Mas, diante da insistência, eis que um dia a Madre Superiora chamou uma freira e disse, quando vem esta menina, mostra-lhe, por favor, um pouquinho as nossas dependências dentro do Carmelo, para que tire da cabeça, de vez para sempre, a ideia de entrar aqui tão garota ainda. E a religiosa, logo que veio a menina, com 14 anos, Teresinha, acompanhou esta menina nas várias dependências. Ela mostrou a cela das freiras, o refeitório com as frugais refeições, o pequeno cemitério, o trabalho. Começou a dizer para esta menina que o pecado maior que podiam cometer lá dentro no Carmelo era a quebra do silêncio, que ninguém falava, etc. Né? Quando terminou a visita, programada para dar um aspecto, digamos assim, negativo ou de dificuldade para esta menina, a Madre Superiora do Carmelo se apresentou na portaria e disse para Teresinha, agora que você viu com os seus olhos a nossa realidade, ainda você tem na cabeça esta ideia de chegar aqui, tão nova? E a menina respondeu com uma pergunta, Madre, me diga a verdade,
É nesta maneira que vocês religiosas amam a Deus? A madre ficou surpresa com esta pergunta e respondeu com sinceridade, sim. Então falou Teresinha, só Deus me basta. A mesma resposta de Santo Tomás. Bonito, né, Padre E Guilherme? entrou. E a gente aqui aprendendo com os santos. A gente vai para o intervalo. Depois, na volta, vamos falar sobre o milagre de Lanciano, que eu disse que a gente falaria ainda hoje no programa. Aliás, tem um monte de gente perguntando sobre o milagre de Lanciano. Como, por exemplo, o Ian, que é nosso sócio aqui da Associação do Senhor Jesus. Ele diz que ele é da cidade de Patos de Minas, é isso? Acho que é da cidade de Patos de Minas aqui, o Ian. Quer falar que a gente fala sobre o milagre de Lanciano? A gente vai falar sobre isso logo depois do intervalo. E um grande abraço também à Madre Inês Maria, das Irmãs Concepcionistas de Piratininga, que o senhor bem conhece, Padre Guido. Sim. Manda aqui saudações pelos nossos aniversários. Obrigado. E a gente conta com as orações de vocês, irmãs. Muito obrigado, então, pela participação de todos os nossos telespectadores. E logo depois do intervalo, vamos responder 2 desses telespectadores falando sobre o milagre de Lanciano. A gente volta já, não sai daí. Muito bem.